Olá, amigos. Estamos aqui para deixar mais uma palavra para você. Canal Oração Sem Fronteira. Hoje tem uma palavra da parte de Deus para você no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 35. Isaías 35. Deus tem uma palavra para nossas vidas, para abençoar nossas vidas. É uma palavra interessantíssima a respeito do ministério do Senhor Jesus. Isaías é um dos profetas que mais profetizou a respeito de Jesus. Quando estudamos a Bíblia, Isaías é um dos personagens que mais inspira a qualquer leitor a examinar, pois os seus escritos são de muito conteúdo, muito esclarecedor, as suas profecias são precisas, e as profecias de Isaías, por exemplo, Isaías ele profetizou a vinda de Jesus, ele profetizou o sofrimento de Jesus, ele profetizou o ministério de Jesus, ele profetizou a morte de Jesus e também ele profetizou Jesus no milênio. Então é um dos profetas, se não for o profeta mais completo a respeito das profecias bíblicas, quando ela de respeita ao Senhor Jesus Cristo, ao ministério de Jesus Cristo. E esse capítulo 35, ele é um capítulo muito interessante. Ele traz algumas informações a respeito do que aconteceria no ministério de Jesus, e ele vai falando de um tempo de renovação, é isso, né? Um tempo de renovação. O próprio Isaías ele diz: olha, aplanai, preparai o caminho, endireitai as vossas veredas. Ele estava falando de um ministério que estava vindo, de um Cristo que surgiria, de um pregador, de um profeta, que seria o maior profeta de todos, de alguém que viria com um ministério impactante. O ministério de Jesus é um ministério que causa impacto, um ministério que chama atenção, um ministério que até hoje, os especialistas ainda pesquisam a respeito do ministério de Jesus, a respeito dos seus feitos, a respeito dos milagres, dos sinais, dos prodígios. E nós vamos ver que, de fato, Jesus foi tremendo no seu ministério quando se fala de milagres, quando se fala de prodígio, de feitos, milagres que não tem explicação. Até hoje, muitas pessoas tentam achar explicação, como, por exemplo, transformar água em vinho, como acalmar uma tempestade, como transformar, multiplicar os pães, multiplicar ali alguns pães e alguns peixes, num banquete para uma grande multidão, como, por exemplo, ressuscitar uma pessoa que estava há 4 dias já morta, no caso de Lázaro. Então Jesus abriu os olhos ao cego. Então Jesus ele vem e ele cumpre o que está escrito em relação a ele. E aqui no capítulo 35, a partir do verso 3, diz assim: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Isaías estava dizendo a respeito do ministério de renovação, o ministério que o Senhor Jesus teria, praticaria, exerceria aqui na terra, seria algo diferente. O próprio evangelista Mateus, no capítulo 7, quando Jesus conclui o Sermão do Monte, Mateus ele diz assim: olha, ele prega como quem tem autoridade e não como os escribas. Como que é isso? Por quê que Jesus prega como quem tem autoridade e não como os escribas?
Os escribas e fariseus, os escribas eram escrivões, pessoas estudiosas da Bíblia, pessoas que tinham conhecimento muito grande das Escrituras e tinham um papel de ensinar as Escrituras. Os fariseus também conheciam muito bem as leis de Moisés, ensinavam as leis de Moisés, mas tinha um problema: não praticava as leis de Deus. Né? Aprender, saber é uma coisa, mas praticar é outra. Por isso o Senhor Jesus disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Não basta apenas ouvir, não basta apenas saber. Tem um monte de gente que sabe, que conhece, mas não pratica. Então eu preciso aprender, eu preciso ouvir, eu preciso entender e eu preciso praticar. E Jesus era diferente dos escribas, por quê? Porque Jesus falava, mas praticava. Jesus falava do amor, mas praticava o amor. Jesus falava da justiça, mas praticava a justiça. E aí Jesus vem com um ministério renovador, fortalecendo aqueles que estão fracos, aqueles que estavam desanimados. Veja o que diz o verso de número 4. Diz aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Quantas pessoas estão turbadas? Em João capítulo 14, no verso 1, Jesus diz assim: não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Não se turbe o vosso coração. Uma pessoa com o coração turbado é uma pessoa apavorada, é uma pessoa com medo, é uma pessoa em desespero, é uma pessoa angustiada. E hoje, hoje dia 24 de maio de 2020, hoje há muitas pessoas, inclusive nós estávamos agora há pouco recebendo um relato de uma irmã lá de Sarandi, que está com um problema sério, desesperada, angustiada. E o Senhor diz: olha, diga aos turbados de coração, para eles não ter medo, não temais, o vosso Deus virá com vingança, e com recompensa divina ele virá e vos salvará. Jesus, ele vem com o intuito de ensinar a sua palavra, de pregar o seu evangelho. O foco de Jesus é salvar vidas. O foco de Jesus é ensinar as pessoas, é levar as pessoas ao arrependimento. E por isso, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com que tipo de mensagem nós temos pregado, que tipo de mensagem nós temos ensinado, que tipo de evangelho que nós temos falado. É um evangelho que cativa? É um evangelho que salva? É um evangelho que cura? É um evangelho que livra? É um evangelho que transforma? O evangelho de Cristo é um evangelho que fortalece as pessoas, é um evangelho que salva, é um evangelho que cura, é um evangelho que liberta. E ele vai dizer no verso de número 4 que ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos serão também abertos. Então os coxos saltarão como a serva, e a língua dos mudos cantará. A água arrebatarão no deserto e ribeiro no ermo. Tudo isso aconteceu no ministério de Jesus. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os paralíticos andaram. E não foi um, inúmeros de pessoas curadas, inúmeros de pessoas curadas, de pessoas restauradas. Ele restaurou muitas pessoas, pessoas que estavam nas sarjetas, pessoas miseráveis, foram alcançadas por eles. Por ele não fez acepção de pessoa, e isso aqui se cumpriu. Mas a terra seca
se transformará em lago, e a terra sedenta em manancial de água, nas habitações em que vivem os chacais, e crescerão erva com cana e junco. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. Ali haverá uma estrada e ela se chamará o caminho da santidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há atalho, não há outro caminho. Jesus é o único caminho que conduz o homem à salvação. Ele disse: o imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. Você que leva uma vida imunda, você que leva uma vida de pecado, você que zomba do evangelho, que pisa na graça, você que rejeita a graça de Deus, Deus está te chamando há muito tempo e você está rejeitando, você está com zombaria. Cuidado, muito cuidado. Ele diz que, olha, os loucos e ímpios não passará por ela, mas ali não haverá leões, nem animais ferozes subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela. Eu encerro aqui dizendo que os remidos são aqueles lavados pelo sangue, transformados pelo poder do evangelho, aqueles que arrependeram dos seus pecados e entregaram as suas vidas a Cristo, que se curvaram a Jesus Cristo, confessaram a Deus que são pecadores. Pai, no nome de Jesus, nós confessamos nessa tarde que somos pecadores. Nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos a misericórdia do Senhor. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, em nome de Jesus Cristo. E escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, você que ainda não se inscreveu no canal Oração Sem Fronteira, nos ajuda, se inscreva no canal, dê o seu like, toque no sininho ao lado para você receber todas as notificações, compartilha um dos nossos vídeos, seja um parceiro ministerial nosso, nos ajuda a levar essa palavra adiante. Forte abraço, até a próxima.